te ensinaram o amor errado. E veja, isso está destruindo relacionamentos, famílias e até mesmo a fé. E se aquilo que você aprendeu como amor não for o verdadeiro amor bíblico, mas apenas um sentimento passageiro, hoje você vai entender por que amor não é sentimento, por que ações sozinhas não bastam e principalmente o porquê de Jesus redefinir completamente o que é amar. Vem comigo. Salve galera ligada no Enxertados em Cristo, meu nome é Bruno Brito e hoje nós vamos focar na palavra amor. Por que ela tem sido repetida tantas vezes sem sentido, de modo que a palavra não tem mais valor, não o valor bíblico que ela realmente deveria ter? Veja, para iniciar isso, a gente vai ler o 1 Coríntios capítulo 13, do versículo 1 ao 3, que diz exatamente assim: Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecias, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Veja, vamos começar dizendo que amor não é sentimento. O mundo lá fora tenta dizer para você, amor é sentir algo bom. Mas a Bíblia ensina algo totalmente diferente. A Bíblia diz que sentimento vem e vai. E nós sabemos que isso é real. Amor permanece porque é uma decisão e ação. Guarda isso no seu coração. Amor não depende de emoção. Amor depende simplesmente de entrega. Aqui entra uma lição muito importante. Se amor não é sentimento, o oposto dele também não pode ser sentimento. Muitas vezes eu mesmo acreditei que o contrário de amor era o ódio, ok? Só que veja, se amor é ação, o seu contrário não pode ser ódio, porque ódio é uma emoção. Então a gente coloca assim, o contrário de paixão é ódio. Porque quando você está apaixonado por alguém, tudo que você quer é estar perto dela 100% do tempo. Você pensa nela, você quer estar perto dela, você quer passar tempo com ela. E ódio é totalmente o contrário. É quando você não suporta a pessoa, você não quer falar da pessoa, não quer pensar na pessoa, não quer estar com essa pessoa. Então, o que é o contrário de amor? Se amor é ação, o seu contrário também tem que ser ação. Sendo assim, o contrário de amor é egoísmo. Você já parou para pensar nisso? Já refletiu sobre isso? O contrário de amor é egoísmo. E por que isso? Porque amor se doa 100%. O egoísmo faz tudo pensando apenas em si mesmo. Veja, e é exatamente por isso que amor sem ação não vale nada. Veja só, quando a gente viu em 1 Coríntios 13, ele termina dizendo assim: sem amor, nada disso valeria. E ele citou várias ações, várias coisas que ele poderia fazer, que é entregar o próprio corpo para os pobres, entregar tudo que tem, saber todas as línguas, saber as línguas dos homens, a língua dos anjos, ainda que ele tivesse uma fé capaz de mover montanhas. Ele termina dizendo que nada disso valeria se ele não tivesse amor. Mais uma vez, não é emoção, mas a ação de amar. Veja, porque ação sem amor, ela vira obrigação, interesse e moeda de troca. Já parou para pensar nisso? Reflita-se na sua vida, às vezes no seu relacionamento, pode ser um namoro, pode ser um casamento, se você não está utilizando amor como uma moeda de troca. Ah, Bruno, mas como que eu posso estar utilizando amor como moeda de troca? Veja, é muito simples. Quando você está de bem com seu marido ou namorado, esposa ou namorada, é fácil fazer coisas boas para eles. É fácil você comprar um buquê de flores, é fácil você preparar um café da manhã para o seu marido que está indo trabalhar, é muito fácil. Mas agora, quando vocês estão brigados, esse é o ponto. Se a esposa deixa de preparar um pão para o marido ir trabalhar de manhã cedo porque ela está brigada com ele, todo o seu relacionamento está baseado em sentimento. Aí ela prefere deixar que o marido vai trabalhar com fome do que dar um pão para ele. Aí entra a questão, é tudo sentimento. O amor não. Mesmo brigados, a esposa vai lá e prepara um pão para que ele vá
trabalhar e não passe mal no trabalho porque não vai ficar com fome. O marido, a mesma coisa, ele não deixa de falar com a sua esposa, ele não deixa de prover a sua casa porque ele está chateado, porque ele está magoado com alguma coisa. O amor é uma decisão, é ele voltar para casa no horário, é ele fazer o que tem que ser feito dentro de casa, independente se ele está se sentindo bem ou não, porque amor é uma decisão e Jesus mostra isso muito bem em sua palavra. Veja como Jesus redefiniu o amor. Em João 15:13 está escrito assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Aqui ele está demonstrando que amor custa, amor exige renúncia. E a principal renúncia é de si mesmo. Você já parou para pensar nisso? O quanto isso tem a ver com seu relacionamento, seu casamento, o relacionamento seu com seus familiares, o quanto esse amor vai te custar, ok? Vai fazer com que você renuncie a si mesmo, aos seus sentimentos. Porque você escolheu amar. Não porque você está sentindo amor, mas porque você escolheu agir com amor. Amor não é confortável, ok? Eu sei que tem as suas vantagens. Eu sou casado, como eu disse, há bastante tempo, ok? Já estou casado com ela pelo menos ali 15 anos, que eu me lembro agora, que eu não esteja errado. E muito desse tempo foi muito gostoso estar com ela. Estar junto, assistir filmes juntos, ficarmos juntos. Foi muito legal. Mas teve momentos que a gente não estava bem. Houve momentos em que a gente não concordou, que a gente ficou separado por um tempo. Ela no canto dela, eu no meu canto, ainda na mesma casa, claro. Mas momentos sem se falar. Só que eu não deixei de trabalhar por causa disso. Ela não deixou de fazer o almoço para mim por causa disso. Nós não deixamos as nossas filhas por causa disso. Você entende? Não é baseado na emoção. Gente, nem sempre eu estou feliz, nem sempre eu estou animado para fazer as coisas. Mas eu tenho que fazer as coisas. Porque eu decidi fazer isso. Porque eu decidi amar as minhas filhas, independente do que aconteça. Se eu estou bem no trabalho, se eu tive um cliente bom, se eu tive um cliente ruim, se o meu patrão não foi legal comigo, se os meus colegas de trabalho não foram legais. É esse ponto que a gente tem que chegar e entender que foi isso que Jesus mostrou pra gente. Porque para e pensa comigo, se fosse uma relação de sentimento, Jesus não teria ido para a cruz, ok? Porque vocês acham que para ele foi fácil? Todo mundo que estava à sua volta xingando, batendo, cuspindo no rosto dele. Que sentimento vocês acham que ele estava sentindo naquele momento? Ele não estava pulando de alegria. Ele pediu para Deus para que fosse retirado dele aquele cálice, se fosse possível. Olha o sentimento de angústia, ele chegou a suar sangue, porque ele estava angustiado. Não era algo que ele queria fazer, mas era algo que ele decidiu fazer. Morrer pelos 12 discípulos, por todos aqueles que estavam à sua volta, mas também pelos seus inimigos. Ou seja, a gente também, ok? A gente se coloca nesse meio. Ele morreu por aqueles que estavam mandando matá-lo. Você já parou para pensar nisso? Veja que tem um momento em que ele fala: Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. E quem estava lá? Todos aqueles que estavam cuspindo, que estavam pedindo o corpo dele, estavam pedindo pela vida dele. Então, isso mostra, isso prova, isso faz com que a gente comece a repensar se esse ato de amor dele morrer na cruz pelos seus inimigos é muito maior do que simplesmente um sentimento de eu me sinto bem em relação a eles. Não, mas ele decidiu amar a todos. E é exatamente por causa disso que tantas pessoas fogem de Jesus. Tantas pessoas fogem da palavra de Deus. Porque, vamos ser sinceros, a realidade é que a palavra de Deus, a Bíblia, o cristianismo em si, é a única religião que exige, ok? Ela pede, ela manda que nós amemos não só os nossos amigos, mas principalmente os nossos inimigos. Você já parou para pensar nisso? Aí fica fácil a gente entender porque tantas pessoas querem atacar o cristianismo, porque ela vai exigir deles um sacrifício muito grande. O cristianismo, a palavra de Deus, Jesus Cristo falou: vocês ouviram o que foi dito. Jesus falando: vocês ouviram o que foi dito. Amem aqueles que vocês amam
e detestem os seus inimigos. Mas eu digo mais: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Percebe isso, o tamanho do amor que é exigido de nós, cristãos, de todo aquele que diz sim para Jesus? E não é algo que simplesmente ele mandou a gente fazer, é algo que ele fez, ensinou pra gente na prática. Ele morreu por todo mundo, ok? Não por aqueles que estavam ao seu lado, não por aqueles que aceitaram a Jesus, não por aqueles que viriam a aceitar Jesus, mas por todo mundo, por mesmo aquela pessoa hoje que é inimiga de Deus, ele morreu por ele também. Jesus deu a vida por seus inimigos, e eu era um inimigo de Jesus também. Esse é o ponto, isso que torna tudo mais lindo. Eu sigo Jesus hoje porque eu entendi que mesmo quando eu era filho do pecado, quando eu não era amigo de Deus, mas o seu inimigo, porque eu escolhia sozinho e de propósito pecar, ele já tinha morrido por mim na cruz. Ele já tinha morrido por você na cruz. Aí então eu entendi o que é verdadeiro amor. Vamos levar isso para o casamento agora. É por isso que tantos casamentos estão se fazendo, e não só casamentos mundanos. Nós estamos falando de casamentos dentro da igreja de Deus. Nós estamos falando de casamento dentro da instituição que Cristo disse que seria sua noiva, que é a igreja. As pessoas estão cada vez mais casando pensando naquela emoção, naquele sentimento gostoso, na paixão que a gente tem pelo sexo oposto. Simplesmente. Ah, olha só aqui, gostoso esse sentimento, então vamos se juntar porque eu gosto disso. Mas a partir do momento que não se tem amor verdadeiro, que é a renúncia, que é a entrega por outra pessoa, os casamentos se acabam. Porque eu caso para ser feliz e a minha esposa casa para ela ser feliz. A partir do momento que ela não está me fazendo feliz, eu resolvo jogar tudo pro alto. Entende? Mas a partir do momento em que eu entendo o que é o amor de verdade, que eu compreendo e aceito o amor de Jesus Cristo na minha vida, eu passo todos os meus dias pensando: o que fará a minha esposa feliz? E o mais incrível é que isso é uma bola de neve, porque com o tempo ela passa a fazer o mesmo por você. Ou vice-versa, você como esposa fazendo pelo marido. Quanto mais você se preocupa pela felicidade do outro, mais o outro vai se preocupar pela sua felicidade. É isso que Jesus chama de amor. É isso que Deus fala. Isso é amor. É a entrega completa, pensando na outra pessoa e não em você mesmo. Já parou para pensar nisso? Já pensou em utilizar isso no seu casamento? Para reviver tudo aquilo que você... Ah, meu casamento não tem mais jeito. Ah, porque o amor acabou. Não. Amor não acaba. A não ser que ele nunca existiu. Já pensou nisso? A não ser que você tenha casado pensando na paixão e não no amor. Veja, outra coisa muito importante. Amor também é disciplina. E Deus deixou isso muito claro em Provérbios 13, 24, que diz assim: o que retém a disciplina a seu filho não o ama. Gente, a gente vê muito as pessoas hoje em dia, eu tenho duas meninas, uma vai fazer 15, outra vai fazer 13, e agora a nossa recém-nascida, ele está com 40 e poucos dias, e eu vejo muito nas escolas isso, e até mesmo no âmbito familiar, crianças, ok? Que não recebem disciplina, e que, uma vez que não recebem disciplina, são indisciplinadas. Gritam, brigam, choram, esperneiam, fazem o que querem da vida. Os pais, com a desculpa de amar os filhos, não os disciplina. Ai não, eu não posso dar uma palmadinha. Ah não, eu não posso chamar atenção, porque assim eu não vou estar demonstrando amor pelo meu filho. Mentira! Ok? Essas minhas duas mais velhas, elas são incríveis na escola, elas ajudam na igreja, elas receberam honra ao mérito todos os meses todo semestre que elas estavam nessa escola nova que elas estão, elas recebem honra ao mérito que é sempre para aqueles alunos que tiraram nota de 80 para cima. E elas foram tão boas no ano passado e nesse ano que além de receber o certificado de honra ao mérito, elas também receberam uma medalha. Coisa que menos de 5% da escola delas recebeu. E eu digo para vocês, não é fácil, mas eu amei elas e as disciplinei.
Eu dei palmada nelas quando elas eram pequenas e precisaram, já chamei atenção, já ficaram de castigo, e mesmo hoje a gente ainda tem aquelas, né, conversinha, afinal de contas tem 15, 13 anos, né, natural. Mas você vê que o mundo está dizendo que é amor, que é você não dizer não para o seu filho, que é você deixar ele viver, para ele se encontrar, para ele fazer o que ele quiser, acaba se tornando amor inverso. É o contrário do que a Bíblia diz que é amor. Essas minhas filhas, elas demonstram amor para mim de modo fantástico, brilhante, maravilhoso. Elas dizem todo dia que me amam, elas me abraçam, elas sempre estão compartilhando comigo coisas da escola, da igreja, perguntando sobre a palavra de Deus. Tudo porque um dia eu precisei disciplinar elas. E elas têm a certeza de que se precisarem de alguém que a ame, que simplesmente dê a vida por elas, elas têm essa segurança em mim. E isso vem também por causa da disciplina. Já parou para pensar nisso? Que talvez o problema dos seus filhos hoje, toda a parte da rebeldia, toda a parte da indisciplina deles, seja realmente a falta de disciplina? Veja só, guarda essa frase com você. Quem ama de verdade se envolve, corrige e cuida. Simples assim. Por isso, hoje, as crianças não respeitam professores, não respeitam os pais, não respeitam pessoas mais velhas, querem responder, querem falar tudo, querem fazer todas as coisas. Porque não há disciplina. E se não há disciplina, não há amor verdadeiro. E olha só, o mundo ensinou amor de tal modo que hoje as pessoas amam pizza, elas amam hambúrguer, elas amam sorvete, elas amam seriado, elas amam tudo, ok? Porque é baseado naquele sentimento que a gente conversou no começo. Então você pode. Então imagine, quando eu digo para minha esposa, eu amo você, ao mesmo ponto que no dia anterior eu disse, nossa, que pizza gostosa, eu amo comer pizza, qual o valor que você acha que ela vai sentir? Porque essa palavra começa a se perder o peso dela. Ah, mas ele me ama, mas ele também ama pizza, então eu sou tão importante quanto uma pizza. Eu sou tão importante quanto chocolate, quanto um sorvete. Isso é a jogada do diabo na nossa vida. De modo que o amor vai se perdendo o sentido da palavra, o sentido real da palavra. Isso é terrível, porque as pessoas se sentem desvalorizadas. Porque se você pode amar um carro, se você pode amar uma pizza ou qualquer outra coisa, quando você diz para uma pessoa que você ama ela, que valor ela tem? Que valor quando você escuta Deus te ama, Jesus te amou primeiro? O que você sente? Você, legal, tudo bem. Se você sentir esse tipo de sentimento, é porque você aprendeu o amor errado. O amor acabou que ele se virou em consumo, amor perdeu a profundidade. Isso não é amor. Isso é prazer momentâneo. Como a gente estava falando, amor, ele é ação. E como eu já tinha comentado antes, veja que em Mateus 5,44 Jesus diz assim: amai os vossos inimigos e orai pelos que te perseguem. Isso não é sentimento, gente. É impossível. Pensa assim, Deus é um Deus de lógica, ele é um Deus que a gente pode confiar nele, porque ele não faz coisas ilógicas que não fazem sentido, ok? Então se Jesus mandou a gente amar os nossos inimigos, ele não está falando de sentimento. Já parou para pensar nisso? Para analisar essa frase, amem os seus inimigos. Como que eu vou amar alguém que me bateu no rosto? Que me passou para trás no trabalho? Que não foi legal comigo, uma pessoa terrível? Se amor é sentimento, isso seria impossível. Eu não posso mandar no meu coração e fazer com que ele sinta paixão pelo meu inimigo. Isso eu não posso. Mas a partir do momento que amar é uma ação, eu posso amar o meu inimigo. Mesmo eu não gostando da pessoa, eu posso ajudar ela num projeto no trabalho. Eu posso abrir a porta do carro para ela. Eu posso ajudar ela a carregar uma peça pesada. Eu posso fazer com que ela se sinta pertencedora de alguma coisa. Mesmo quando eu não sinto alguma coisa boa por ela, eu posso fazer um café para ela, ok? Eu já trabalhei em fábrica, onde a gente tinha que fazer café para todo mundo em geral, e já houve momentos em que eu lavei a louça geral de todo mundo depois do almoço. O pessoal que estava corrido almoçou, deixou lá, e quando eu vi uma oportunidade, eu fui e lavei a louça de todo mundo. Ninguém me deu algo em troca. Ninguém fez nada por mim. E não é algo que eu olhei aquela pia e falei, que vontade de lavar essa louça para todo mundo. Não é. Mas, para mostrar para eles o que é amor sacrificial que Jesus mostrou, eu falei, eu vou lavar. Eu vou fazer. Não porque eu quero, mas porque isso vai fazer com que eles pensem. Isso não é sentimento. É ação contrária ao ego.
E é exatamente por isso que muitos rejeitam a Jesus. Então, gente, vejam, amar não é sentir algo bom. Amar é agir na direção certa, mesmo quando isso custa da gente. E não é custar pouco, muitas vezes vai custar muito da gente. Leva essa frase para o coração de vocês. O mundo chama sentimento de amor. Jesus chamou entrega de amor. Se esse conteúdo fez sentido para você, dá um joinha, segue o canal, comenta aqui embaixo, eu escolho amar. E compartilha com alguém que esteja precisando dessa mensagem hoje. Então, até a próxima. Tchau.